E aí, seus leigos, tudo bem? Meu nome é Murilo Giannini, seja muito bem-vindo ao canal Leigos da Bola. Já tomei meu cafezinho, já almocei, um sábadozinho meio de frio, mas ainda assim tem bastante sol. E eu tô pronto pra gente falar de Campeonato Brasileiro, de futebol bom de assistir. Esse sábado aqui, né, tô gravando isso no sábado, hoje já tem jogo. Tem Palmeiras e Vitória, tem um jogaço entre Botafogo e Cruzeiro lá no Rio de Janeiro, temos também Fortaleza e São Paulo, só jogo bem pra gente comentar, vamos dar uma passada por todos eles. Vamos puxar a vinheta e não vamos mais perder tempo, vamos com tudo pra falar de futebol brasileiro hoje. Começando pelo Palmeiras, vamos falar do Palmeirão. O Palmeiras que vem de derrota para o Fluminense, uma derrota surpreendente para a maioria. O Palmeiras perdeu por 1-0 para o Fluminense no segundo tempo, tomando um gol, né? O Palmeiras que está na terceira colocação até o momento do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título. Tem aí também o confronto contra o Botafogo na Libertadores, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então o Palmeiras que está prestes a entrar, assim como muitos outros times do Campeonato Brasileiro, a entrar naquela sequência de jogos difíceis, né? Muito jogo por semana e todos eles bem complicados, como é o caso desses times que querem brigar pelos títulos desse ano. O Palmeiras vem de 3 jogos, nos últimos 3 jogos, né? Perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro, ganhou o jogo seguinte e voltou a perder agora para o Fluminense, ganhou do Cruzeiro, né? 2-0 em cima do Cruzeiro, um jogo bem difícil. Falando de resultado, pode parecer bem ruim essa questão do Palmeiras ter perdido 2 partidas. Se a gente for analisar a questão de desempenho, o Palmeiras veio de um jogo muito bom contra o Botafogo, onde teve chance de empatar e até mesmo virar essa partida. Os dois times jogaram muito bem. Contra o Cruzeiro, apesar de ter sido um pouco abaixo do que a gente viu contra o Botafogo, continuou com futebol muito bom, continuou apresentando um ótimo futebol, jogou de igual para igual com o Cruzeiro e conseguiu sair vitorioso. 2-0 foi um placar justo, por mais que o Cruzeiro tenha tido chance também de empatar essa partida antes de sair o segundo gol do Palmeiras. E na última partida contra o Fluminense, um futebol horrível, praticamente, do Palmeiras, com toda a consideração que é a torcida palmeirense. O Palmeiras jogou muito abaixo do que a gente está acostumado. Não é um futebol ruim se fosse outros times, mas como é o Palmeiras, que a gente espera muito e que a gente gosta de assistir, foi um futebol decepcionante que o Palmeiras apresentou contra o Fluminense. Falta de criatividade, falta de vontade. E algumas peças como o Rony, apresentando um futebol que é inacreditável para o nível Palmeiras atualmente. O Palmeiras que quer brigar por títulos não pode ter jogadores como o Rony no comando de ataque da equipe. Então o Palmeiras oscilou bastante contra o Fluminense. Contra o Cruzeiro, apesar de ter atuado bem, já estava abaixo do padrão Palmeiras de ser. Então eles acabam ligando algum alerta aí, não alerta vermelho, pode ser um alerta amarelo para a questão do Palmeiras. O Palmeiras tem que voltar a achar o seu futebol, principalmente agora que vai entrar numa sequência muito complicada e tem que ir com força máxima. Claro que a gente não pode esquecer que esse rendimento pode abaixar um pouquinho, como é o caso do Botafogo, que eu vou falar já, pela questão física. O Palmeiras vem numa sequência muito difícil, então o físico dos jogadores acaba pedindo arrego em algumas situações, em algumas oportunidades, e aí acaba que o desempenho do time em geral cai um pouco. A gente vai observar hoje contra o Vitória qual que vai ser a atuação do Palmeiras. O Palmeiras precisa ganhar essa partida, já que o Vitória é um dos times mais fracos desse Campeonato Brasileiro, é um dos times mais frágeis desse Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras precisa bastante se afirmar como o favorito dessa partida e levar os 3 pontos jogando na sua casa, o que é bom também para o Palmeiras conseguir se reestruturar, jogar dentro de casa com sua torcida, que a chance do Palmeiras ganhar é muito maior. O próximo jogo que a gente vai comentar aqui, jogaço, Botafogo e Cruzeiro, 2 times que estão brigando no topo da tabela. O Botafogo vem desde o ano passado uma crescente muito boa e o Cruzeiro que surpreendeu a todo mundo esse ano e está brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro. É um time muito bom, muito regular, perde poucas partidas, consegue sempre estar acumulando ponto, assim como é o Botafogo. O jogo acontece no Rio de Janeiro. Tem tabu a ser quebrado pelo Botafogo. O Botafogo não ganha desde, se eu não me engano, de 2012, com gol de Louco Abreu, 2011, acho que é 2011. Com gol de Louco Abreu, desde desse jogo, o Botafogo não ganhou mais do Cruzeiro, são quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, que o Botafogo não ganha do Cruzeiro. Então o Botafogo tem um tabu muito grande aí, que pesa a favor do Cruzeiro, mas a gente sabe que esse Botafogo gosta de quebrar tabus. Ano passado
Foi um marco muito difícil na história do Botafogo e esse ano já vem provando que já esqueceu aquilo e que esse time é um novo time, é uma nova equipe com novas ambições e com novos jogadores que estão muito mais preparados do que antigamente o Botafogo tinha. Então o Botafogo tem tudo para quebrar esse tabu contra o Cruzeiro, uma partida que promete bastante. O Cruzeiro que passa por algumas instabilidades, não dentro de campo, mas fora de campo. Teve o caso do Pedrinho, do áudio vazado, que prejudica bastante o ambiente, do Pedrinho falando que deu uma dura no treinador e que falou que ele era para escalar os jogadores que ele contratou. Então, uma situação bem complicada desse áudio vazado. O técnico, né, do Cruzeiro falou que nunca teve essa conversa com o dirigente, né, com o Pedrinho, do dono do supermercado de BH. Então, uma situação muito confusa. Acaba que isso, por mais que a gente não queira, entra um pouco dentro de campo, porque afeta o vestiário do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que se blindar, se fechar bem e ir para essa partida focando apenas na questão de campo. Eu acho que vai ser o principal jogo da rodada, assim como Fortaleza e São Paulo, que a gente vai ter aí, que vai ser um jogão, duas equipes muito boas que vêm desempenhando um futebol muito bom. Eu já falei bastante do Cruzeiro, falei bastante do Botafogo. Eu chutaria aí um jogo cheio de gol, um 3-2, um 2-2, algum jogo assim, como a gente tem visto, principalmente da parte do Botafogo, jogos muito bons, como foi contra o Palmeiras, contra o São Paulo. O Botafogo apresenta futebol de um nível muito alto, é muito gostoso de assistir e o Cruzeiro não deixa devendo. Tem Matheus Pereira, tem o Verón que tá jogando muito bem, então a gente vai tem tudo aí, tá tudo preparado pra gente ter um espetáculo no Rio de Janeiro hoje, às 9h30. Fortaleza e São Paulo, dois times que estão bem demais no campeonato. Tá difícil, hein? Todo jogo que eu falo aqui é só jogão. Esse daí é um dos que eu mais estou ansioso para assistir hoje. Eu não vi o horário ainda. Se for no mesmo horário do jogo do Botafogo ali, vai ser uma escolha difícil de quem assistir. Mas o Fortaleza vem jogando muito bem. Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias. Então, o time que vem muito forte, já entrou no G4, deu uma disparada muito grande, conseguiu chegar no G4 e promete brigar para ficar. O trabalho do Vojvoda, que vai passando os anos, a gente vai falando, dessa vez vai parar, dessa vez o Vojvoda cai, e ele não cai, sempre dá a volta por cima e faz um trabalho cada vez melhor do que foi o anterior. Então, o time do Vojvoda é um time que a gente conhece bem, é um time muito preparado, que sabe jogar um futebol eficiente, é um time que ataca bem, defende bem, é um time muito equilibrado em todas as fases do campo. A mesma coisa eu digo pro São Paulo. O São Paulo veio de uma partida que mostrou sua força dentro de casa, jogou contra o Botafogo lá no Morumbi, tomou a virada ainda no primeiro tempo com 25 minutos de jogo e depois no segundo tempo conseguiu empatar. Teve chance de virar, Ferreirinha perdeu uma oportunidade clara de gol e depois ele falou, né, que acontece, é vida de atacante, e realmente, vida de atacante não é fácil, tem dia que a bola não quer entrar, mas o Ferreirinha chegou a guardar o dele na última partida. Então o São Paulo tem um ataque muito bom. O Luciano fez um bom primeiro turno dessa vez, né, vem sendo uma peça importante para o ataque do São Paulo. Lucas Moura dispensa comentários, jogando muita bola, um futebol muito bonito de se ver. É muito legal a gente ver um jogador desse nível atuando no futebol brasileiro e continuar atuando em alto nível, né? Tem muito jogador que já vem velho pra cá e não consegue desempenhar o mesmo que a gente esperava dele. Não é o caso do Lucas Moura, jogando muita bola. O São Paulo perdeu o Alisson ainda, que vinha sendo pra mim o melhor volante da competição até o final desse primeiro turno, mas não deve nem voltar a jogar ainda esse ano por causa da lesão, que ele teve uma lesão muito grave. Mas vai ser um jogo que eu também chutaria bastante gol. O São Paulo e o Fortaleza têm ataques muito calibrados e muito fatais. Qualquer detalhe errado, né, na defesa já pode sair um gol. Vai ser um jogão lá na casa do Fortaleza. Jogo bom de assistir, não perca esse jogo, galera, porque é um jogo que mexe lá no topo da tabela e é um jogo de duas equipes muito fortes. Eu acho que eu vou ficando por aqui já. Falei bastante aí desses 3 jogos, são os 3 destaques para mim de partidas que a gente vai ter agora nesse sábado. Amanhã provavelmente a gente tem mais um vídeo aqui falando dos jogos de domingo, então vamos dar uma passada por todos eles também, pelos principais destaques, mas por hoje é só isso. Agradeço a presença de vocês, siga a gente lá no Instagram, no TikTok e no Twitter, vai estar aqui na descrição os links certinho, o nome nosso lá nas outras redes sociais. Já segue a gente lá para não perder nenhum conteúdo, porque o conteúdo aqui é o dessas outras redes sociais é outro. Eu faço alguns TikToks, algo mais rápido pra gente que não tem tempo que nem eu. Muito obrigado pela companhia e valeu, seus leigos!